Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vocês têm assistido às histórias da tia? Você sabe que nós estamos contando os 7 milagres que Jesus fez no Evangelho de João. Na verdade, Jesus fez muitos milagres, mas a gente só está vendo os milagres do Evangelho de João, porque João queria mostrar Jesus como Deus. Então, ele até fala que são 7 sinais das maravilhas de Jesus. Nós já vimos no canal da tia 5 milagres ou 5 sinais. Só para a tia ter uma ideia, será que você se lembra de todos os sinais que a tia já ensinou até hoje? E hoje a gente vai ver o 6º, mas eu não vou falar ainda, você vai ver daqui a pouco. Mas você vai ter uma ideia porque nós vamos cantar uma música que é tudo o que vai acontecer. Eu acho que você já conhece essa música. Se você não conhece, você ouve a primeira vez e canta na segunda vez. Mas se você já conhece, canta junto com a tia, tá bom? Começa assim, ó. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Vamos cantar então? Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado só no céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre o céu, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder quando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Canta com a tia bem bonito. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, Senhor. Quando o Senhor abre os nossos olhos, nós conseguimos vê-lo. Sabia? Como será que Jesus pode abrir os meus olhos e os seus olhos? Vai ser a nossa história. Agora nós vamos para o nosso versículo. Você tem decorado os versículos? Olha, começa a guardar na sua cabecinha. Eu sei que tem algumas crianças que não têm tido tempo, né? Mas hoje eu vou ensinar um versículo muito pequenininho que você não pode esquecer nunca mais, tá bom? Então nós vamos ver agora qual é o versículo. O nosso versículo de hoje se encontra em João, capítulo 9, versículo 5b. Eu vou fazer algumas coisas aqui, vamos ver se você sabe o que que é. Qual que é esse sinal? Jesus. Ó, esse Jesus. Você conhece esse sinal aqui? Olha, é como se eu estivesse pegando uma bola e fechando a bola, ó. Isso, sabe que sinal que é esse? É mundo. Olha, mundo. Mas agora a gente vai fazer, olha, Jesus, você já sabe. O mundo. Agora você segura o mundo e coloca Deus aqui
na frente aqui do mundo, segurando o mundo, e ele é luz. Olha, Deus, luz. Deus, luz. Deus, luz. Vou fazer de novo, olha. Vai ser o nosso versículo. Você fez comigo? Agora nós vamos falar. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Isto, muito bem, parabéns. Agora não vamos fazer em Libras, vamos fazer só falando. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Muito bem, João 9, versículo 5b. De novo, João 9, 5b. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa história. A nossa história se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 41. Vocês sabem que os judeus, eles tinham o costume de participar de algumas festas, seja se eles moravam lá em Cafarnaum, se eles moravam em Nazaré, se eles morassem em qualquer lugar da região, eles iam todos para Jerusalém, e quando chegavam em Jerusalém, eles participavam de festas que duravam assim, a tradição que durava uma semana. E era numa dessas festas, novamente, que Jesus estava em Jerusalém. Porque vocês lembram, Jesus estava na região da Galileia, morando lá na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. E agora Jesus voltou para Jerusalém, estava participando lá de uma festa. E Jesus, quando chegava o dia que tinha muita gente no templo, Jesus ia lá para falar do reino de Deus. E os fariseus ficavam com muita inveja de Jesus, com muita raiva. Você sabe que são fariseus, né? Fariseus são os guardadores da lei. Eles ficam vendo se as pessoas estão errando para ficar apontando o dedo. E eles são melhores que todo mundo, mas eles mesmos não cumprem a lei de coração, com amor. Eles só cumprem para as pessoas verem. E os fariseus ficavam atrás de Jesus porque Jesus geralmente fazia os sinais dele no sábado. E alguns desses fariseus, alguns judeus, queriam até matar Jesus. Mas Jesus desaparecia do meio deles. E foi num dia desses que eles queriam matar Jesus, que Jesus saiu do meio deles. Jesus estava com seus discípulos e ele encontrou no caminho um homem cego. E os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou? Foi esse homem ou foram os pais dele que pecaram? Jesus falou assim: nem ele pecou e nem os pais dele, mas ele nasceu cego para que a glória de Deus se revelasse na vida dele. Os discípulos ficaram olhando, não entenderam muito. Sabe o que Jesus fez? Jesus cuspiu no chão, pegou um pouco de terra, fez uma massinha e pegou essa massinha e colocou nos olhos do cego e falou para o cego: agora vá se lavar no tanque de Siloé. E o cego, com aquela massinha nos olhos dele que Jesus fez com cuspe e terra, obedeceu. O cego, com a ajuda de uma pessoa, ele foi até o tanque de Siloé, que era como se fosse uma piscina onde eles se purificavam, e lá ele se ajoelhou e lavou os seus olhos. E quando ele lavou os seus olhos e tirou aquela massinha dos seus olhos, ele se levantou, já não precisava mais do seu cajado e começou a andar, e ele estava enxergando. Ele ficou tão feliz e foi para a sua casa. Quando ele estava chegando todo feliz e andando sem muleta, e rapidinho ele chegando, os vizinhos falaram: este não é aquele que ficava mendigando na beira do caminho? Sim, sou eu. Eles perguntaram: mas como que você está vendo agora? Aí ele falou assim: um homem chamado Jesus cuspiu no chão e com a terra fez uma
fez uma massinha e colocou nos meus olhos e me mandou me lavar no tanque de Siloé. E eu me lavei e agora eu estou vendo. Aí eles falaram, mas como pode isso? Você já não nasceu cego? Ele falou assim, eu sei que Jesus me mandou lavar no tanque de Siloé e eu estou enxergando. E os vizinhos perguntaram, onde está esse homem? Nós queremos também vê-lo, onde está? Ele falou, eu não sei aonde ele está. E aí, esses homens levaram esse cego até os fariseus. Quando o ex-cego chegou até os fariseus, eles perguntaram como que havia acontecido isso, se ele era um cego de nascença. Ele falou assim, um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez a massinha, colocou nos meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. E agora eu vejo. Aí os fariseus falaram assim, este homem não pode ser de Deus, pois ele não guarda o sábado, faz um milagre no sábado. Aí ele ficou olhando para os fariseus e os fariseus falaram assim, o que você acha que esse homem é? Aí ele falou assim, ele é um profeta. Quando ele falou que ele era um profeta, os fariseus não acreditaram e falaram assim, como ele pode ser um profeta se ele é um homem pecador? Como pode um pecador fazer sinais miraculosos como este? Aí ele falou assim, eu só sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Os fariseus começaram a ficar cada vez mais com raiva disso e falaram assim, nós não acreditamos que você era cego quando você era criança. Chame seus pais. Aí mandaram chamar os pais do cego. Quando os pais dele chegaram, eles perguntaram para ele, o seu filho nasceu cego? E por que ele está vendo agora? Aí os pais dele responderam assim, nós sabemos que nosso filho nasceu cego, mas nós não sabemos como ele vê agora. Ele já é adulto, ele já tem idade. Perguntem para ele e ele responderá para vocês. Porque os pais dele tinham medo de falar e serem expulsos da sinagoga. Todos os judeus participavam de uma sinagoga. Era como se fosse uma igreja. E eles não queriam ser expulsos de lá. Ficaram com medo dos fariseus e falaram, pergunte para ele. Ele já é de maior, ele pode responder. E os pais dele foram embora e deixaram os fariseus com mais raiva ainda. E os fariseus continuaram interrogando o cego, o ex-cego, que agora ele não é mais cego. E perguntaram a segunda vez, sabemos que este homem é pecador. Diga a verdade, como um pecador pode fazer milagre? O ex-cego falou, eu não sei se ele é pecador, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele perguntou, por que vocês estão perguntando pela segunda vez? Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, eu nasci cego. Aí eles falaram assim, mas você é cheio de pecado. Aí o cego disse, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos antes. Nunca. Jamais. Se esse homem não fosse de Deus, esse que me curou, não poderia fazer estas coisas. Porque só quem pertence a Deus pode fazer estas coisas. Curar um cego de nascença. Os fariseus ficaram com muita raiva do ex-cego e falaram assim, você nasceu cheio de pecado, como pode ter a ousadia de nos ensinar? E os fariseus expulsaram o cego da sinagoga. Vá! Quando Jesus soube que o cego tinha sido expulso da sinagoga, foi se encontrar com ele. E Jesus falou para ele assim, você crê no Filho do Homem? Ele disse, quem é ele para que eu creia nele? E Jesus falou, você já tem visto o Filho do Homem.
é aquele que está falando com você. Sou eu que estou falando com você. Quando ele ouviu isso, ele falou assim: sim, Senhor, eu creio. E quando Jesus falou isso, o cego adorou a Jesus. E agora não só os olhos dele se abriram, mas o coração dele se abriu. E agora ele sabia que Jesus é o Filho de Deus. E Jesus o abençoou. E ele adorou a Jesus. E os fariseus viram isso. Alguns fariseus ainda estavam lá e viram isto. E Jesus falou: eu vim a este mundo para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Os fariseus falaram: acaso nós somos cegos? Agora? Jesus falou: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que vocês dizem que vocês podem ver, a culpa de vocês vai permanecer com vocês. E Jesus se despediu do cego e o cego voltou para sua casa feliz, porque agora ele não é mais cego. Ele é um homem curado por Jesus. O 6º milagre que Jesus fez, a cura de um cego de nascença. Essa história foi para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E a glória de Deus se manifestou através daquele cego, que nasceu cego, mas agora ele vê. Além dos olhos do nosso corpo, ele agora também estava enxergando com o seu coração. Era como se ele caísse uma escama dos seus olhos e agora ele via, ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Com todos esses milagres que você está vendo com a tia, olha, já foram 6 milagres. Hoje foi a cura de um cego. E você? Você está conseguindo ver que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus veio à Terra, fez muitos milagres para se revelar a nós? Ele está se revelando a você? Você está conseguindo enxergar que Jesus realmente é o Filho de Deus? Ou você ainda tem dúvida? Se você ainda tem dúvida, fala com Ele. E Ele vai fazer você enxergar. Vamos orar? Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Repete com a tia. Papai do céu, mais uma vez aprendi um milagre que Jesus fez quando estava aqui na terra. Este 6º milagre, o Senhor abriu os olhos de um cego. Abra meus olhos também. Eu quero te ver, Jesus. Me ajuda. No teu nome que eu oro. Amém. Espero que vocês tenham gostado da história. Na semana que vem, a tia vai contar o último milagre no Evangelho de João, o 7º milagre. E que você possa estar guardando todos os versículos, cantando junto com a tia, participando com a tia, porque essa história a tia faz de coração para você. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Um beijo. Tchau.